carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 11, está escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, ensinando aos filipenses sobre a humildade, utiliza o maior e melhor exemplo que ele poderia dar: a pessoa do nosso bendito Salvador Jesus. Nós não conseguimos imaginar o que significa essa expressão, esvaziou-se da sua glória. Nós vemos inclusive o próprio Senhor Jesus, já no final do seu ministério terreno, orando lá na sua oração sacerdotal, registrada em João 17, a seguinte frase: torna a me dar a glória que eu tive contigo, Pai, antes da fundação do mundo. É fato, então, que para cumprir o propósito de Deus, os decretos eternos de Deus, quando a Trindade na eternidade, então, tinha aquela comunhão perfeita e maravilhosa. E ali é definido que a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus, haveria de encarnar-se, haveria de vir ao mundo. E a palavra de Deus diz nesse trecho que ele se esvaziou, que ele veio e assumiu a figura de servo, se tornou semelhante a nós, exceto no pecado, porque ele jamais cometera pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, como nos diz o profeta Isaías no capítulo 56. Ele se fez maldito na cruz por nós. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre o seu exemplo de humildade. Ele se esvaziou da sua glória. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Às vezes, eu e você, em alguns momentos da nossa vida, nós achamos que somos alguma coisa, queremos nos exaltar, queremos nos impor diante de outras pessoas. Paulo estava pastoreando essa igreja, encaminhando essa carta e dizendo que vocês devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejam humildes, considerem cada um superior a si mesmo. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, também surpreendeu os seus discípulos quando ali durante a ceia, a última ceia que ele haveria de tomar antes da sua morte na cruz, ele lava os pés dos discípulos. E ele diz: vocês vivem dizendo que eu sou o mestre e senhor, e de fato eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, pratiquei esse gesto de humildade, lavando os pés de vocês, façam isso uns aos outros. Nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus, então, que Ele é o nosso maior exemplo de humildade, de alguém que se esvazia da sua glória. Entre os homens nascidos de mulher, tirando o nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, nós temos João Batista, aquele que veio antes de Jesus, como a voz do que clama no deserto. E João Batista disse por 2 vezes: eu não sou digno de desatar-lhes as correias das suas sandálias. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. O Natal já passou essa semana, você esteve com a sua família reunido. Que você tenha lembrado de Jesus, o nosso maior exemplo de humildade, a razão e a esperança do Natal. Mas que nesses últimos dias que ainda seguem de 2019, faça um balanço no seu coração. Veja se você não tem se exaltado em demasia diante de algumas situações. Eu sei que não é fácil ser humilhado. É uma situação e um sentimento que provoca em nós algumas reações muito ruins. Mas lembre-se, o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou. Mas Ele cumpriu a sua missão. Ele veio a este mundo para morrer na cruz pelos pecadores, por aqueles a quem o Pai havia dado a Ele. E Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse nome que todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que Ele é Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador.
Declare com seus lábios, confesse Jesus diante dos homens. Não tenha vergonha de dizer que você faz parte da família de Jesus, que você é discípulo de Jesus. Esse nome que está sobre todo nome é o nome bendito, é o nome maravilhoso. Há um cântico que nós cantamos na igreja que eu gosto muito e que diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Deus te abençoe e abençoe a sua família.